16ª semana, estamos estudando a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. No domingo passado nós começamos o capítulo 12 e nós vimos os 3 primeiros versículos. Hoje nós veremos o restante do capítulo, do versículo 4 ao versículo 31. Nós veremos a respeito de diferentes, mas um só. Vamos lembrar que a igreja de Corinto era uma igreja conhecida por ter muitos dons espirituais ali manifestos, né? E Paulo, ele recebe uma carta de alguns crentes da igreja de Corinto, questionando, buscando orientação a respeito de vários problemas que estavam acontecendo na igreja. E Paulo começa agora a tratar da questão relacionada aos dons espirituais que estavam manifestos na igreja. E no versículo 4 a seguir, Paulo diz assim: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda à cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois do corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto,
procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Vamos lembrar que aquela igreja de Corinto estava vivendo uma fase com muitos problemas. Problemas que começaram por causa de faccionismo, personalismos, obrigado, quase não sai, personalismos. Havia alguns se levantando, arvorando uma liderança, provocando divisão na igreja, grupos de crentes daquela igreja estavam seguindo mais certos líderes por afeição, por afinidade sentimental, por causa da proximidade com eles, e se distanciaram do seu pastor, apóstolo Paulo, que é quem começou aquela igreja, que é quem doutrinou a igreja, que é quem ficou ali 2 anos e meio até que eles fossem igreja. Mas outros foram chegando e alguns foram despontando e recebendo a influência de mensageiros de fora. Por isso havia naquela igreja o grupo do Paulo, o grupo de Pedro, o grupo de Apolo e outros que diziam: a gente não precisa de ninguém, a gente já tem Jesus, o Espírito Santo, não precisamos de mais ninguém para nos conduzir. Então a igreja estava dividida, e uma igreja dividida cria problemas doutrinários. A quem a gente vai obedecer? Quem aqui está falando da parte de Deus? Aquele que diz que a mulher deve ter esse procedimento, ou aquele que diz que a mulher deve ter esse outro procedimento na igreja? Aquele que diz que a gente tem liberdade para fazer isso, ou aquele que diz que a gente não deve fazer? E esses problemas doutrinários levaram a problemas morais, a ponto de haver dentro daquela igreja alguém, um homem, que estava tendo relações sexuais com a mulher do seu próprio pai, e outros problemas seríssimos que estavam desautorizando o testemunho daquela igreja perante a sociedade. Agora, dando continuidade à resposta que ele, apóstolo Paulo, deu por carta, e essa carta aos coríntios, os membros daquela igreja que o escreveram, Paulo começa a responder aqui a questão apresentada sobre dons espirituais, e o apóstolo Paulo passa a falar especificamente sobre os dons espirituais, mostrando que a presença do Espírito Santo no crente e na igreja se dá com o objetivo de capacitá-los para que possam glorificar a Cristo, que é o cabeça da igreja, e que isso deve ser realizado com equilíbrio e não com desordem, como estava acontecendo na igreja de Corinto, como nós vamos ver a partir de então, nesse capítulo 12. O versículo 4 a 7, Paulo escreve assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e há também diversidade nos serviços ou ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações ou operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Quando o apóstolo Paulo diz que apesar de que haja diversidade de dons, diversidade de serviços ou ministérios, conforme a versão revista e corrigida, e diversidade de realizações ou operações, como na versão revista e corrigida, o Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, é o mesmo em todos. E por isso ninguém é mais importante do que o outro, porque é o mesmo Espírito Santo que opera assim em todos, com o fim de tornar a igreja capacitada com o que é útil para a realização da sua missão. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado. Se é um crente em Jesus Cristo, se é um filho de Deus regenerado em Cristo, se foi verdadeiramente salvo, foi batizado com o Espírito Santo. E este Espírito Santo, que é Deus,
batizou esse teu irmão que está aí, dá uma olhadinha para ele, para ela, com dons espirituais. O batismo no Espírito Santo se dá na conversão. O batismo do Espírito Santo é a capacitação que o Espírito Santo dá, dom espiritual, a cada um como ele quer, com o fim de equipar a igreja de Cristo. Quando Jesus esteve entre nós, ele sendo Deus encarnado, ele tinha todos os dons. Os apóstolos, até então discípulos, quando foram de 2 em 2, receberam dele o poder para expulsar demônios, curar enfermos e transmitir a palavra de Deus. Mas ele é quem tinha esses dons, porque ele é Deus. Só Jesus, homem, foi e é e sempre será o único homem que tinha todos e tem todos os dons, nenhum outro. Não existe pastor, não existe apóstolo, não existe papa, não existe ninguém que tenha todos os dons. Por quê? Porque cada um daqueles que somos convertidos ao senhorio de Cristo Jesus, somos tornados membros do seu corpo. E o corpo de Cristo, a Bíblia chama de quê? Igreja. Então olha para o seu redor. A igreja está reunida aqui, nós somos o corpo de Cristo. E aquela igreja que está ali é também o corpo de Cristo. E aquela outra igreja que está lá é também o corpo de Cristo. E aquela igreja que está na Índia, que está no Paquistão, que está nos Estados Unidos, é também a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, onde ela está, ela é o corpo de Cristo, para atuar em favor da cabeça, que é Cristo, no cumprimento da missão que foi dada a Cristo. E qual é a função? Jesus disse que ele veio para buscar e salvar os perdidos. E o corpo unido deve produzir esta ação de buscar e salvar os que estão perdidos. Verso 8 a 11, lemos o apóstolo Paulo escrevendo: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado. Esse alguém, se é crente em Jesus, convertido ao senhorio de Cristo, tem um dom para somar com o teu e com o de todos os demais, para servirmos a cabeça que é Cristo. Nesse texto, o apóstolo Paulo apresenta os 9 dons que havia na igreja de Corinto e conclui afirmando que, apesar dessa variedade de dons, o Senhor os utiliza com o fim de produzir unidade na igreja em torno dele, que é o cabeça, e não a desunião, e não as disputas que estavam ocorrendo naquela igreja e que têm ocorrido em outras igrejas ainda nos nossos dias, em que uns se achavam mais importantes do que outros em função do dom que possuía. E às vezes não é nem dentro da própria igreja, mas o corpo de Cristo universal, a igreja de Jesus na terra, tem sido assim. Quantas vezes eu ouvi dizer que porque eu sou batista, ouvindo de alguém que era de uma outra denominação, dizendo que eu não tinha o Espírito Santo porque eu não tinha determinado dom manifesto. E isso é o que, senão dividir o corpo de Cristo por ignorância ou vaidade?
Observe que o apóstolo Paulo menciona, dizendo assim no verso 10: e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, que são dons para o exercício do ministério, que são operados pelo Espírito Santo em sua manifestação, tão importantes quanto os demais dons. Não é mais importante. Pode olhar para o que está do teu lado? Ajuda ele, olha o que está escrito na palavra de Deus lá. Dom de línguas não é mais importante, nem de interpretação é o mais importante. Não tem esse negócio que porque você não fala em língua você é um crente sorveteriano. Tem que falar em língua porque senão não tem o Espírito Santo. Isso é no mínimo ignorância. E ignorância significa o quê? Só quem sabe bem forte: falta de conhecimento. Então olha para quem está do teu lado, diga para ele: se você não fala em línguas, fica triste não. Você fala português? Fala de Jesus. Você pode levar a vida da salvação. Irmão, eu posso falar inglês, eu posso falar espanhol, eu posso falar italiano, eu posso falar francês, eu posso ser poliglota, mas se eu não uso a língua que eu falo para ganhar ninguém para Jesus, de que sirvo eu? Eu não fui salvo para ser meramente um cidadão da zona sul do céu. Eu fui salvo pela graça, favor que eu não mereci, miserável, pecador, condenado ao inferno, e sendo salvo, tornado filho de Deus, é propósito do Senhor que eu seja equipado e capacitado com conhecimento da verdade, para com o meu testemunho, usando a minha língua, ou usando uma outra língua que eu aprenda a falar, para levar pessoas à salvação, para que tal como eu, elas possam ser retiradas das trevas e trazidas para a luz de Cristo. Não tem que ficar esse negócio de porque hora que se gola rola, coi que bola rola, que isso aí é o mais importante. Não tem isso. Isso é no mínimo ignorância, falta de conhecimento da palavra de Deus, porque é muito claro aqui. Com esta afirmação do apóstolo Paulo, fica desbancada a afirmação de grupos de que só tem o Espírito Santo quem manifesta o dom de falar em línguas ou interpretá-las, porque estes são dons dados pelo Espírito Santo, como diz no verso 11, particularmente a cada um como quer, e no verso 7, para o que for útil. Se o Espírito Santo quiser que o Bira fale em línguas, ele vai dar o Bira o dom de falar em língua, é ele que quer. Eu me lembro de algumas pessoas aqui que receberam o dom de ver o mundo espiritual. Teve gente que entrou na minha sala dizendo: pastor, eu rejeito esse dom, não aceito. Falei: por quê? Porque é horrível ver demônio, é muito ruim. Falei: mas quem deu não fui eu não, por que você está falando comigo? Não, porque o Senhor botou a mão na minha cabeça, chorou por mim e pediu para o Espírito Santo me capacitar com o dom. Falou: mas quem deu não fui eu não, quem deu foi ele. Mas eu rejeito, eu não aceito. Eu falei: aí então você vai estar com um problema muito sério, porque a palavra de Deus diz que aquele que bate de frente com Deus, o negócio não fica muito bom não, porque a palavra de Deus chama isso de presente. Sabe o que é dom? É um presente de Deus. Presente. Eu já ouvi muita gente dizendo: eu queria tanto ouvir a voz do Espírito Santo. Você sabia que todos aqueles que eu conheço que ouvem, como você está ouvindo a minha voz, também vê o mundo espiritual? E ver demônio não é um negócio muito bom não. Mas se Deus dá esse dom, qual é o propósito dele? É que seja usado para a edificação do corpo de Cristo, de modo que seja equipado
para a pregação do Evangelho, para que a igreja seja o corpo de Cristo em ação, como Jesus quando estava entre nós. Mas é o Espírito Santo que dá a quem Ele quer. Mas já pedi muito a Deus: Senhor, me dá esse dom aqui, Senhor, eu queria tanto ter esse dom aqui. E lá se vão muitos anos e até agora nada. Talvez eu morra sem receber esse dom. Eu já ouvi muita gente dizendo: eu queria tanto ter o dom de curar, queria tanto. Sabe, irmãos, às vezes a gente pode até ter boa intenção, às vezes a gente pode até ter bom desejo no coração com relação àquele dom, mas quem sabe o dia de amanhã é só Deus. Ao longo de toda a minha vida eu tenho visto muita gente boa se corromper no meio do caminho. Tem um ditado humano que diz: quer saber quem é o homem? Dá poder para ele. No começo é uma maravilha, glória a Deus, aleluia, correção, dignidade, seriedade, fidelidade, lealdade. Daqui a pouco a gente começa a ter problema. Deus é quem sabe. Deus é quem sabe. Mas Ele sabe também a quem dá e por que dá. E às vezes eu não entendo. Você quer ver uma coisa? A gente lê na Bíblia, lá em 1 Samuel, Deus atendendo o povo e dando um rei para ele. Vocês lembram o nome do rei? Saul. E Saul era um cara que ele era do ombro para cima, não tinha ninguém mais alto do que ele em todo Israel. Nem com o porte atlético dele, ele era um atleta, ele era o cara. Olhar para ele assim, eu imagino Saul passando, as menininhas ficando assim, ou então faz assim, sabe, é Saul. O cara devia ser muito bonitão. O Birajara e Jefferson devia morrer de fome se dependesse de Saul para poder ficar sarado, porque o cara era saradão. E Deus pega e diz assim: é esse que será o rei de vocês. Mas apesar dele ser assim, ele era covarde, medroso, inseguro. E aí o que Deus faz? Deus capacita ele com espírito de ousadia. E mais, como sinal da escolha de Deus, Deus faz com que ele profetize no meio dos profetas. E ele entra em êxtase como os profetas ficaram. E como a gente vê muitas vezes aqui, quando Deus toma alguém a quem ele já tem capacitado com esse dom. E Saul ficou caído depois de profetizar, e ficou lá o dia inteiro caído pela ação do poder de Deus, a ponto de dizerem assim, criarem esse ditado: está Saul também entre os profetas? Como quem diz, até Saul? Irmão, Deus faz com quem Ele quer. O que está escrito aqui pelo apóstolo Paulo é Deus quem escolhe e dá a quem Ele quer. Se lá na frente está fazendo errado, Deus não erra. Quem erra é o ser humano, amém? É o homem. Deus vocacionou o camarada para ser um ministro do Evangelho. Ele é preparado, ele é treinado, ele é capacitado, ele assume o ministério. Ali na frente ele faz uma besteira, ele comete um adultério, ele fornica, faz alguma besteira que vai destruir o ministério. De quem é a culpa? Foi Deus? Não. Quantos se lembram aqui de homens extraordinários? Eu me lembro de um. Quantos aqui devem se lembrar, os mais antigos, devem ter ouvido falar de Jim Swaggart? Quem se lembra de Jim Swaggart? Extraordinário pregador, pastor da Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Aquele homem, quando pregava, eu chorava. Eu era adolescente, eu não perdia um culto de Jim Swaggart na televisão. Aquele homem pregava, eu sentia um negócio, cara.
Não era arrepio que eu achava, não, era um negócio sério mesmo, alguma coisa, era Deus ali falando comigo, eu não suportava, eu chorava, era uma coisa de Deus movendo em mim. Eu era adolescente, mas um dia ele caiu em pecado, ele adulterou, e aquela unção toda se foi, e o ministério dele acabou. Ele continua pastor, porque depois arrependeu, confessou, consertou, mas o estrago já tinha sido feito. Então Deus não erra, quem erra somos nós, amém? Somos nós quem erramos. E se Deus capacitou, Deus não sabia que ia acontecer aquilo lá, é aí que entra o que eu digo a respeito da onipresença de Deus, onisciência, melhor dizendo, de Deus. Deus pode saber o futuro, mas quem está falando sou eu, não é a Bíblia, amém? Então diz para quem está do teu lado, quem vai falar agora é o pastor Cláudio, daquilo que ele acredita à luz da sua reflexão na palavra. Eu acredito que Deus vê o futuro daquilo que Ele quer, porque não é porque Ele tem o poder de ver que Ele é obrigado a ver. É factível? É. Mas é Ele que decide a quem vai dar. Paulo então diz aqui, amados, que é Ele quem dá o Espírito Santo, particularmente a cada um como quer, para o que for útil, versículo 7, versículo 11. Nós não vamos aqui nesse estudo destrinchar o significado de cada um desses 9 dons, porque isso nós fazemos no seminário Comprometidos com o Ministério, que você não deve perder o próximo quando for oferecido. Quem já passou pelo seminário de iniciação, fez comprometidos com a membresia, comprometidos com a maturidade 1 e 2, e comprometido com a missão. Mas aí falta o comprometido com o ministério, onde você vai aprender, vai descobrir quais são os seus dons, qual é a paixão ministerial que você tem, qual é o seu estilo pessoal, como Deus fez você ser, e como é que você pode usar tudo isso a serviço do Senhor no ministério para a glória de Deus. Mas do versículo 12 ao 31, o apóstolo Paulo trata a tônica dessa epístola aos Coríntios aplicada à questão que eles levantaram na carta que mandaram para ele, sobre o problema que estava relacionado aos dons, afirmando que eles deviam servir os dons para promover unidade e não desunião na igreja, que é o corpo de Cristo, e compara a igreja ao corpo humano para explicar isso. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer a partir do versículo 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se porém todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário,
cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Pode ler bem forte esse último versículo? Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Irmãos, o apóstolo Paulo está aqui usando essa ilustração do corpo para deixar muito claro que ninguém na igreja, a igreja é o quê? Corpo de Cristo. Ninguém na igreja é sem importância. E ninguém é mais importante, mas todos somos importantes, assim como todos os dons, porque Jesus morreu por todos igualmente, e o Espírito Santo é quem capacitou a todos para formarem o corpo de Cristo, que é a igreja, um com um dom, outro com o outro. Então, somos todos importantes, amém? Quem é mais importante? Eu que estou aqui ensinando, eu que estou aqui pregando, eu que estou aqui pastoreando, ou o irmão que está controlando o som lá em cima que ninguém está vendo? Somos iguais. Se eu não tivesse ele, eu ia estar aqui gritando. Por quanto tempo minha voz duraria gritando a ponto de chegar lá atrás para o último que está sentado? Logo mais eu não conseguiria nem falar. Não é verdade? Nós estamos aqui e há irmãos que estão lá fora ouvindo a mensagem, participando do culto através do rádio ou o som chegando até eles lá, mas eles estão ali, alguns talvez sob o calor do sol, cuidando dos nossos veículos que estão no estacionamento, os veículos que estão lá fora no estacionamento na rua. Quem é mais importante? Eu, o irmão que está lá controlando o som, ou ele que está lá cuidando da segurança dos nossos veículos? Todos somos de igual importância. Não existe ninguém menos importante. É por isso, querida, que aquela palavra dada por um crente dizendo: ah, mas eu não sei falar, isso vem de Satanás, que influenciou esse crente para falar essa besteira. Você não sabe pregar, mas você sabe abrir a boca e dizer: eu antes de receber Jesus eu era desse jeito, agora que eu recebi Jesus eu vivo assim. A menos que você seja um crente sem vergonha. Conhece crente sem vergonha? É aquele que não tem vida cristã de autenticidade, então não tem testemunho para dar. Então é mais fácil concordar com Satanás e dizer: ah, eu não sei falar, por isso que não participa de um evangelismo, não sai para bater com outro de porta em porta para levar o folheto, é preguiçoso, não pega o folheto, foi por você, que lá está todo o plano da salvação, e é só decorar aquilo que está ali. Mais do que decorar, se é convertido, se é nova criatura em Cristo, se é membro dessa igreja, passou pelo seminário de iniciação, tem que saber por que você é salvo. Todo aquele que é membro da igreja tem que saber. Se não, é membro de quê? De igreja ou de clube? Então pode bater de porta em porta, pode levar no carro, os folhetos foi por você, e quando passa num caixa de pedágio e entrega um folheto, e você recebe uma palavra de Deus. Pode ir no luau, está lá cuidando, mas está vendo que tem pessoas que passam, vai ficar ali: não, mas eu tenho que ficar olhando as mulheres lá, porque não pode parar um pouquinho, chegar ali com aquela pessoa e dizer assim: você não quer também estar lá? Fique à vontade. Ai não, vão pensar, ela vai pensar que não quero constranger. Interessante que o traficante, o usuário de droga, aquele que quer se viciar alguém, ele não tem vergonha, e é para um troço que não presta. Crente vai ter vergonha de testemunhar de Jesus?
O apóstolo Paulo diz: é Deus que colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Já pensou se todo mundo aqui pregasse? Todo mundo aqui pregasse, não precisava ter essa reunião aqui. Sim ou não? Não. Vamos só cantar, louvar, depois a gente vai embora, porque todo mundo prega. Se não houvesse aquele irmão ou aquela irmã que tem um dom da fé, que quando ora a gente sente que muda o ambiente. Quem já experimentou isso? Não, eu oro, claro que eu oro, eu falo com Deus. Mas irmão, quando fulano vai orar, a coisa é diferente. Alguma coisa acontece, não sei explicar não. Eu sei que eu sinto que tem alguma coisa diferente no ar. Não dá, já sentiu, né? A coisa muda. Dom da fé. Parece que aquela pessoa, quando ela fala com Deus, Deus abre o céu e fala: pera, para tudo que agora eu vou ouvir fulano. A sensação que a gente tem é essa, não é? Mas já pensou se todo mundo fosse como essa pessoa? O Senhor colocou cada um como Ele quer. E ninguém pode imaginar ou aceitar a ideia diabólica de que não tem valor no corpo de Cristo. A única pessoa que não tem valor no corpo de Cristo é aquele que vem para sentar e ilustrar o banco. Não precisa, a gente tem zelador para isso. Se é membro da igreja e só entra no culto e serve para lustrar o banco, está errado. Não está produzindo aquilo que o Espírito Santo quer. Por quê? Porque ou não é convertido, ou está sonegando o seu dom ao corpo. Está fazendo igual o dedo. Ah, estou a fim de trabalhar hoje não. Eu não estou a fim de servir esse corpo. Hoje não. A perna, acorda de manhã, a perna não quer funcionar. A cama está tão gostosa. Mas o corpo quer levantar. Mas eu não estou a fim, eu quero ficar. Aí você levanta como da cama, caindo, e depois você vai arrastando. Anda o dia inteiro arrastando a perna, porque a perna não quer. Tem crente que é assim. Como é isso? Ah, porque eu acho que eu não tenho, sabe? Eu acho que não vou fazer falta. Se você é um membro do corpo, se você é verdadeiramente convertido, você faz falta. E a sua falta é sentida. Quando você não vem, quando você onde estiver não ora pela igreja cumprindo. Por que o pacto de membresia diz lá: eu me comprometo a orar pela igreja? É porque onde quer que eu esteja, eu não deixo de ser membro do corpo de Cristo. Eu não pude vir, eu fiquei doente, eu fiquei impossibilitado por alguma razão, não pude estar aqui no culto de quarta-feira, mas onde eu estiver eu posso orar pela igreja. Eu posso orar: Senhor, abençoa o teu povo que está reunido. Senhor, manifesta teu poder lá. Senhor, usa aquele que será o instrumento do Senhor para transmitir a palavra. Senhor, que haja salvação se algum não crente lá estiver. Senhor, o irmão Carlos Mendonça está internado no hospital, Senhor. Visita ele, cura ele, traz ele de volta para o nosso meio. Eu posso, porque eu sou membro do corpo. Mais uma vez, esse ensino aqui do apóstolo Paulo desbanca o argumento daqueles que fazem parecer que quem tem o dom de falar em línguas é mais importante na igreja, que esse dom garante que o crente que o possui pode operar sinais e milagres. Necessariamente quem tem um dom não tem o outro. Não é isso que o texto está dizendo? A um é dado, a outro é dado. Versos 25 e 26, o apóstolo Paulo diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está tratando do cuidado que cada membro do corpo de Cristo, a igreja, deve ter com o outro. Isso fala de proteção da unidade da igreja, exatamente o que não estava acontecendo lá naquela igreja de Corinto, porque ela estava dividida por faccionismos.
ela estava dividida por causa da vaidade. Por favor, dá uma olhadinha ao seu redor. Alguém desses irmãos que você está olhando pode estar precisando de alguma coisa. Tem irmãos da nossa igreja que não tem dinheiro e talvez não esteja hoje aqui de manhã no culto porque não teve dinheiro para pagar a passagem de ônibus. E aí você que é membro do corpo, é Natal, você comprou presente de amigo oculto. Que besteira, esse negócio do pastor falar dos amigos ocultos, não tem nada a ver. Aí você comprou presente para amigo oculto, participando de amigo oculto, com gente que não é da sua família espiritual. Eu te pergunto, você presenteou uma pessoa de fora por causa de uma convenção do mundo? O que é mundo? Não, fala bem alto, o que é mundo? É o sistema que rege a sociedade, um sistema que fez Natal deixar de ser relacionado a Jesus e passou a ser relacionado à compra, a materialismo, a consumismo, a bebedeira, a comilança, a presentes e nada relacionado a Jesus, quando a palavra de Deus diz assim: fazei o bem a todos, mas principalmente quer dizer, em primeiro lugar, quem? Domésticos na fé. Aí você, quando vem ofertar, aquilo que você deveria estar entregando aqui, para que a igreja, corpo de Cristo, possa estar cuidando do membro que está com dificuldade, você deu lá para o amigo oculto. Isso é sem sentido? Isso é besteira? Isso é fundamentalismo? Isso é ignorância da minha parte como pastor, instruir a respeito disso? Não, irmãos, é uma questão de razão. Se tem membro da minha igreja que por causa de desemprego, passando necessidade que for, irmão, não pode vir porque não tem dinheiro de passagem, aí eu fecho um mês, a igreja fecha um mês no negativo. Ela não deixou de pagar as contas dela, porque graças a Deus a administração da igreja administra os recursos financeiros da igreja com sabedoria, buscando essa sabedoria em Cristo. Mas se ela fecha um mês no vermelho, irmão, significa que naquele mês ela deixou de fazer alguma coisa. Para e pensa. E por que será? Paulo, verso 25 e 26, ele está dizendo: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Isto é compaixão. Sabe o que é compaixão? Compaixão é sofrer com. Eu quero te perguntar: você tem sofrido com alguém? Sofrido junto? Quando você pensa em ofertar, você pensa em ofertar com compaixão? Quando você recebe o seu sustento, você pensa em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Você se lembra que é para fazer o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé? E como é que você usa os seus dons? Porque, querido, olha só, no corpo de Cristo, sabe o que nós deveríamos ser? Cuidado com o que eu vou falar agora. Então presta atenção, todo mundo aqui, olha para cá, para não pegar um pedacinho mais ou menos do que eu disse, sair daqui com aquilo que a sujeira que Satanás coloca na comunicação, e sai daqui dizendo que o pastor é comunista. Mas o ideal do comunismo é que nada é de ninguém, tudo é de todo mundo. E você sabe que na essência isso está absolutamente certo, porque a palavra de Deus em Atos capítulo 2 diz que ninguém tinha nada que dizia que era seu, mas cada um vendia os seus bens
e a igreja entregava na igreja o produto dessa venda, e a igreja repartia com todos, de modo que não havia na igreja ninguém que tivesse necessidade. Isso é o propósito do corpo de Cristo. Porque se o Bira estiver enfermo, ele não puder comprar um remédio, como é que ele pode exercer os dons que o Espírito Santo capacitou a ele no corpo? Se o irmãozinho ali estiver sem recursos para pagar a passagem para vir à igreja, cultuar o Senhor, aprender da palavra de Deus, ser equipado para servir melhor, como é que ele vai fazê-lo? Mas aí eu que tenho carro e tenho uma condição mais favorecida, não uso o meu carro, porque ele é meu, para servir o meu irmãozinho, porque o carro é meu. Então eu não me importo de saber, não estou nem aí, eu nem lembro que na minha igreja pode ter alguém que more na mesma rota que eu, ou eu talvez tenha que sair um pouquinho, quem sabe eu vou sair até muito, mas para servir o corpo, servindo o meu irmão. Deus me abençoou, eu pude comprar roupa nova, eu pego a que eu tinha e vou colocar num brechó para vender, para trocar um dinheiro. Quanto será que eu vou ganhar com essa roupinha aqui? Eu não venho e entrego na beneficência para abençoar alguém. Por quê? Ah, não, está muito boa essa roupa aqui, não, consigo vendê-la por um dinheirinho. Esse tênis aqui, ó, tá novinho. Aí eu vou vender ele. Novo valeria o quê? R$200. Eu vender ele por R$50. Irmão, Deus te abençoou com outro calçado. Por que você vai vender esse? Por que você não dá? A palavra de Deus diz: mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que sabe por quê? Porque aquele que dá, Jesus disse assim, ó: bem-aventurados sois vós, porque estive enfermo, foste me ver, estava com sede, me deste de beber, com fome, me deste de comer. Mas Senhor, quando é que a gente fez isso, Senhor? Quando fizeste a qualquer um dos meus pequeninos, diz Jesus. Para e pensa, meu irmão, minha irmã. Os dons que Deus tem te dado, materiais e espirituais, estão servindo ao corpo? Estão servindo a cabeça? Estão capacitando o corpo a servir a cabeça? O apóstolo Paulo, ele trata do cuidado que cada membro do corpo de Cristo deve ter com o outro no uso desse dom. O dom espiritual é para equipar e capacitar a igreja, o corpo, para exercer o ministério. Verso 27 a 31, terminando, ou caminhando para isso, o apóstolo Paulo, ele está mais uma vez confrontando o ensino errôneo que estava criando divisão naquela igreja, quando apresenta a ordem estabelecida por Deus quanto à eclesiologia. Ele diz assim no verso 28, olha lá, ó: a uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente, vai lá, vamos ler bem forte, todos juntos. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Veja que a variedade de línguas, irmãos, é colocada em último lugar nessa ordem eclesiológica, não porque não tenha importância, não, senhores, mas porque sua manifestação não pode preceder os demais dons. Por que não? Porque apóstolos são os missionários, aqueles que desbravam o campo pregando o evangelho da salvação e plantando igreja. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Porque apóstolo é aquele que é enviado. Ele é um enviado como missionário,
Quem são os missionários da nossa Convenção Batista Brasileira, através da Junta de Missões Nacionais e Mundiais? São os apóstolos batistas, que estão lá entre os ribeirinhos, estão entre os indígenas, estão entre onde quer que estejam, plantando uma igreja, onde o evangelho ainda não chegou. Quem são os profetas? São aqueles que vêm depois, os que vão pastorear aqueles que foram ganhos pelos apóstolos. Quem são os doutores? São aqueles que vêm depois, são os que vão capacitar a igreja com o ensino e edificação da palavra de Deus. Quem são os operadores de milagres e curas? São aqueles que têm os dons para operações que atestam a autoridade do ministério da igreja. Aqueles que têm o dom de socorro são imprescindíveis no cuidado das ovelhas do Senhor. Para isso já tem a igreja. Quem são os que têm dom de governo? São aqueles capacitados pelo Espírito Santo para estruturar a igreja e administrá-la. Quem são os que têm dom de variedade de línguas? São os que promovem a edificação pessoal daqueles que estão dotados desse dom, porque foram alcançados pelo apóstolo, foram pastoreados pelos profetas, foram edificados pelos doutores com os ensinos da palavra de Deus, e receberam o dom de falar em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, que nós ainda não chegamos lá, vamos chegar, diz no versículo 2 a 5: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza, e Paulo aqui no capítulo 12 diz que a profecia vem antes, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. O que ele está dizendo? Que o dom de falar em língua não tem valor? Não, ele está dizendo que este dom não é o mais importante. Bem diferente daquilo que algumas igrejas de outras denominações falam contra os crentes e as igrejas que não dão ênfase a esse dom. Uma pergunta nos cabe aqui: por que, apesar de se ter essa epístola do apóstolo Paulo disponível aos cristãos e igrejas no nosso tempo, ainda hoje, a divisão na igreja e entre denominações por causa da ênfase que se dá ao dom de falar em línguas? Por quê? Só tem uma resposta cabível, e é aquela que nós encontramos em Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias 4, 6, coloca no telão, vamos todos ler juntos. Pode ler bem forte. Pode parar aí. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É por falta de conhecimento, é por não ler e estudar a Bíblia Sagrada, é que estas coisas acontecem ainda hoje, porque o apóstolo Paulo enfática e retoricamente pergunta: falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Lá no versículo 30. Quando o pastor trabalha, estuda, prepara, isso dá trabalho, isso leva tempo. Um estudo, até aqueles que têm a responsabilidade, porque já foram elevados a uma posição maior, mais destaque em termos de responsabilidade, não de importância. São os facilitadores de grupo pequeno, são os parceiros de prestação de contas, são líderes de ministério. Deixa chegar o domingo de madrugada, amanhecendo o dia, ou sábado à noite, para pegar o fascículo e estudar, ler o que vai ser discutido. É o crente que passa a semana inteira, ele não rumina a palavra de Deus.
E chega no domingo, ele entra no grupo pequeno e não sabe nem do que vai se falar. E o assunto acaba sendo aquilo que chega na hora, e muitas vezes desviando daquilo que é o propósito do estudo. E a edificação não é promovida. E o que acontece com uma igreja assim? Ela não ganha pessoas para Jesus, ela não amadurece espiritualmente, ela dá lugar a Satanás para construir no meio dela faccionismo, personalismo, que vai sugando a energia e a saúde espiritual da igreja e esfacelando a sua autoridade espiritual. São aqueles que não pegam o estudo que recebe na mão e rumina durante a semana, e principalmente facilitador, parceiro de prestação de conta, líder de ministério, e não pesquisa. Tem internet para isso, facilidade, tem uma biblioteca na igreja, mas não vai lá. Poxa, essa palavra que o pastor falou aqui, o que quer dizer com isso aqui? Não aprofunda o estudo. E muitos, como pais, chamam a atenção dos seus filhos porque vão para a escola e não aprendem, porque só leem, decoram um dia antes para fazer a prova e fazem igual. Não é por outra razão que a palavra de Deus em Oséias capítulo 4 versículo 6 é tão viva e verdadeira, agindo em nosso tempo. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quantos crentes aqui e quantos crentes em Belfor Roxo já foram assaltados, tiveram seu celular furtado várias vezes, ou seu carro já foi roubado, na rua, na garagem, saindo de casa, o que quer que seja, e a violência acampou de tal forma terrível aqui, porque a igreja de Cristo nesse lugar não tem autoridade. A igreja de Jesus está sem autoridade. Então o mal cresce, porque a história mostra os avivamentos que aconteceram ao longo da história, quando os crentes se arrependeram. 2 Crônicas 7,14: quando meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, arrependidos dos seus pecados, eu olharei do céu, voltarei a minha face para eles, vou curar a terra deles. E você vai para a história e você vê os avivamentos na Inglaterra, você vê o que Deus fez nos Estados Unidos, você vai ver o que Deus fez na Europa, por causa do povo de Deus que se voltou para o Senhor. E você vai ver que botequins e bordéis e prostíbulos foram fechados, não porque entrou a justiça lá dos homens com arma em punho e mandou fechar, não, porque as pessoas iam se convertendo e o poder de Deus sendo manifesto e as trevas batendo em retirada. Mas para isso é preciso ter uma igreja em que os crentes estejam voltados para o Senhor, estudando a palavra de Deus. Ah, mas eu não sei ler, pastor. Mas não busca fazer nada, gasta dinheiro comprando um celular novo, mas não gasta investindo num curso para aprender. Ah, mas eu tenho vergonha porque eu já tenho tantos anos. Devia ter vergonha de não falar de Jesus para alguém que está indo para o inferno, e não de buscar aprender a ler e escrever. Ah, mas aqui na igreja, ou lá na igreja eu estou falando e essa mensagem está chegando a muitos outros lugares. Ah, mas a minha igreja não tem um curso de alfabetização. Procura onde tem. Está cheio, pode olhar na tua cidade, onde quer que você está agora. Em algum lugar aí deve ter um curso de alfabetização para jovens e adultos, para lá. Ah, mas só tem lá na igreja católica. Você está indo lá para rezar para aquele santo, ou você está indo lá para aprender a ler e escrever? Quem sabe lá você está aprendendo, vai aprender a ler e escrever e vai testemunhar do Jesus Cristo. A única resposta cabível aqui, irmãos, é que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Não lê, não estuda a palavra de Deus. No verso 31, o apóstolo encerra esse capítulo dizendo: procurai com zelo os melhores dons. Mas quais melhores dons são esses? Ele não fala aqui, não fala. Irmãos, os melhores dons são aqueles que são mais benéficos para o corpo de Cristo.
Não existe dom menor, no sentido de sem valor. Você pode repetir isso, por favor? Não existe dons sem valor. Todos os dons têm valor, vem de Deus. Amém, irmão? Mas então por que Paulo diz para procurar com zelo os melhores dons? Porque não adianta nada, irmão, eu ter gasolina e ter carro, mas o carro não ter motor. Adianta? Hã? Então eu te pergunto, qual é o melhor dom? Gasolina ou motor? Nesse momento, motor. Adianta eu ter gasolina? Hã? Não. Então primeiro eu busco ter o motor. Agora tem muita gente que quer muito ter carro, mas não tem dinheiro, não recebe salário que vai ser suficiente para bancar um carro. E está triste porque viu o ímpio ali ganhar o carro. O cara jogou na loto e ganhou o dinheiro e comprou um carro zero. Ele é crente em Jesus, ele não tem carro. Senhor, me dá um carro. Aí fica frustrado, decepcionado, até abandona Cristo. Deus é Deus de ordem. Deus não faz nada sem ordem. Deus não vai te dar de carro se você não tem para poder colocar combustível. Você não tirou nem carteira ainda, você quer ter carro? Para e pensa. Eu conheço gente assim, conheci muita gente assim, frustrada porque não tinha carro. Mas você não... mas por que você não tira a carteira? Porque para tirar a carteira eu não gosto muito de estudar não. Porque tem que fazer prova, né? Aí tem que estudar esse negócio. Aí tá esperando o quê? Uma oportunidade para chegar lá e corromper o cara e pagar e comprar a sua carteira de habilitação? Quanta gente fez isso? Dirige de carteira comprada. Pegam o carro e matam os outros na estrada ou se mata. Além de ter cometido um crime. Paulo diz: procurai com zelo os melhores dons. Quais são os melhores dons? Os melhores dons são aqueles que são benéficos para o corpo de Cristo. E como podemos fazer isso? Sendo guiados, só quem sabe? Guiados, dirigidos, controlados pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. É preciso ter os dons, é preciso ter o fruto do Espírito sendo manifesto. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A carne quer isso, mas eu ando pelo Espírito. A carne quer o carro, mas para ter o carro eu tenho que comprar a carteira. Então vou ficar andando a pé, vou andar de bicicleta, vou ficar até mais sarado que o pastor. O apóstolo Paulo já deixou claro que um dom não é superior ao outro, mas ele exorta os crentes a descobrirem como eles podem servir ao corpo de Cristo com os dons que Deus lhes deu. Seus dons espirituais não são para o seu próprio progresso. Por favor, olha para quem está ao teu lado, ajuda esse irmãozinho. Você que está assistindo pelo vídeo, ouça o que eu vou dizer agora. O seu dom espiritual, pode repetir para ele, por favor. O seu dom espiritual não é para o teu próprio progresso material. Poxa vida. Porque o que mais tem no Facebook é gente lá forjando dom espiritual, porque o Espírito Santo está me falando aqui, fulano de tal, recebe aí, que essa batalha, qual é o propósito disso? Aí você olha lá, agenda aberta para o ano de 2019, esperando ser convidado por igreja para pregação. Que pregação? Que pregação? Vai parar para um embromation, com o objetivo de ganhar uma boa ofertation e depois desfilar de carration. O dom espiritual é para servir ao corpo de Cristo na edificação e na propagação do Evangelho. Não é para ficar rico e milionário, não, filhinho.
tem um monte dessa gente aí. Eu recebo muita gente mandando, rapaz, questão do WhatsApp, devia ter privacidade. Mas tem uns infelizes que vendem, sei lá o que fazem no número da gente, mas consegue esse negócio. Antes era pelo e-mail, agora é por tudo. Você está lá na timeline do Facebook, pum, entra um negócio que você não queria. Aí vem lá o cara oferecer, você é pastor, oferecendo, olha, faço palestra na sua igreja, eu sou coach, master de família, que eles estão querendo o quê? Din-din. Muitos são sérios. E a gente tem que entender, porque o pastor, ele não tem todos os dons, amém? Também não tem toda a experiência do mundo, não. O Espírito Santo preferiu escolher aquele pastor ali e capacitá-lo para capacitar a igreja em batalha espiritual. Preferiu escolher aquele outro pastor ali e capacitá-lo para capacitar a igreja em batalha financeira. Deus escolheu outro ali e capacitou ele com experiências e dons e conhecimento para ele. Beleza. Eu estou falando daqueles que se oferecem para ganhar dinheiro. Só estão pensando nisso. Seus dons espirituais não são para o seu próprio progresso. Meus dons espirituais, meus não, os do Espírito Santo, com que Ele me capacitou, não são para o meu próprio progresso material. Eles foram dados para servir a Deus e aumentar o crescimento espiritual do corpo de Cristo. Amém, queridos? Vamos encerrar? Então vamos resumir o que a gente aprendeu hoje aqui. Você pode repetir depois de mim? Somos de Cristo e uns dos outros. Pode repetir como quem ouviu? Somos de Cristo e uns dos outros. Então diga para quem está ao teu lado: nós somos de Cristo e nós somos um do outro e somos dos outros. Precisamos uns dos outros. Então diga para si mesmo: eu não sou uma ilha, eu sozinho não sou. Eu preciso do corpo. Eu preciso estar no corpo. Somos diferentes uns dos outros. Tem alguém que tem dúvida? Tem alguém que tem dúvida? Somos diferentes uns dos outros? Mas, repita, mas, apesar da minha individualidade, tenho que cuidar dos outros. Nós temos que cuidar uns dos outros. Por fim, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem capacita cada um com diversidade de dons para que nós construamos em unidade o reino de Deus através da igreja de Cristo. Então não tem lugar para você pegar o teu dinheiro, seja do dízimo, da oferta ou não, e comprar a cesta básica que dá para quem você quiser, que você acredita ou que você realmente vê que está passando necessidade. Fazei o bem a todos, mas principalmente aos, é o corpo de Cristo. Você não é a igreja de Cristo, você é parte da igreja de Cristo. Então, entrega a tua oferta da cesta básica para que a igreja de Cristo entregue a cesta básica em nome de Jesus Cristo. Porque se você entrega sozinho em nome de Jesus Cristo, você está querendo ser corpo e você não pode. Nós somos o corpo. Lá fora, o dito popular diz: andorinha só não faz verão. E aquilo que você entrega, daquilo que você daria lá fora a alguém, soma com o de outros. E você só teria capacidade de entregar uma, mas juntando com os outros, a gente chega ali. Eu quero perguntar: quem aqui faz compra no Atacadão?
Quem aqui faz compra de mês no Ceasa? Para sua casa, Ninguém. Por quê? Porque lá vende atacado. O preço lá é mais barato, não é? O comerciante vai lá e compra para vender através do comércio dele, não é? Então você, para comprar e fazer aquela cesta básica, você vai no supermercado ali que comprou lá da central de abastecimento. Mas a igreja capacitada, ela vai no central de abastecimento, e com aquilo que você iria comprar uma cesta básica, quantas a igreja pode, juntando com os demais? Você sozinho não é corpo, eu sozinho não sou corpo, nós somos o corpo de Cristo. Amém, irmãos?